Bom, pra quem não conhece, pra quem não viu o primeiro vídeo, meu nome é Rodolfo e este é oficialmente o primeiro vídeo do canal. E, como vocês já devem ter visto na descrição, ele vai ser um vídeo de 50 fatos sobre o escritor C.S. Lewis, o escritor das séries Crônicas de Nárnia, né? Eu separei alguns fatos e curiosidades sobre a vida dele que, depois de tanto tempo lendo bastante sobre ele, desde quando eu assisti o filme das Crônicas de Nárnia a primeira vez, aí eu comecei a pesquisar bastante, cartas que eu li dele, informações de biógrafos e tudo mais. Eu separei alguns fatos, tá? Como são bastante fato e não é nenhum vídeo com foto, na verdade eu falando e vai aparecer algumas fotos em alguns lugares, eu vou ler os fatos aqui e vou explicando um pouquinho sobre isso pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro primeiro fato. O C.S. Lewis, ele nasceu no dia 29 de novembro de 1898, na Irlanda do Norte, e ele morreu no dia 23 de novembro de 1963, tá? Essa semana, esses dias, do dia 23 de novembro ao dia 29 de novembro, é comemorada mundialmente a Semana C.S. Lewis. Ele teve um irmão chamado Warren Lewis, e ele foi seu amigo e secretário até o fim de sua vida. E junto com esse irmão, ele escreveu uma série de histórias que hoje são agrupadas e chamadas de Boxer, tá? E ela tinha animais como personagens principais que agiam como humanos, né? Burocracia e tudo mais. Além disso, C.S. Lewis também foi amigo de Tolkien, né, que escreveu a saga do Anel, né, o Senhor dos Anéis. Quando C.S. Lewis ele era pequeno, ele se olhou no espelho e ele se autodenominou Jack, que foi um apelido que foi usado pelos seus amigos mais íntimos até o fim da sua vida. O primeiro livro que ele escreveu foi um livro de poesias chamado Spirits in Bondage e trata sobre experiências sobre a Primeira Guerra Mundial, que C.S. Lewis ele lutou na Primeira Guerra Mundial, tá? E nessa guerra ele foi ferido, né? E isso fez com que ele não fosse obrigado a servir na Segunda Guerra Mundial, né? Isso acabou não impedindo com que ele abrigasse algumas crianças que estavam em cidades de risco de serem atacadas. Em 1952, uma mulher, ela se autodenominou Senhora C.S. Lewis e ela ia até hotéis, né, e se hospedava falando que era a Senhora C.S. Lewis gratuitamente. Lewis não era casado na época. Essa mulher acabou sendo presa porque ela dava esse mesmo golpe dando vários nomes falsos, tá? Ela acabou de tirar o saco do Lewis também, mandando várias cartas para ele enquanto ela estava na prisão. Bom, C.S. Lewis ele escreveu uma trilogia espacial que foi feita em disputa com Tolkien, que deveria escrever um livro sobre viagem no tempo. Acabou que Tolkien não escreveu nenhum livro e C.S. Lewis escreveu 3. Lewis ele era também fã de George MacDonald, que era um escritor de fantasia. Ele chegou a dizer, inclusive, que um dos livros dele acabou batizando a sua imaginação. Nessa da infância do Lewis, quando ele era menor, né, mais ou menos nos seus 9, 10 anos, ele foi colocado em internatos, né, pelo seu pai. Segundo ele, não foi um período muito feliz a sua vida, já que embora ele fosse um ótimo aluno, os outros estudantes o maltratavam tanto verbalmente quanto fisicamente. Esse fato aconteceu logo depois da morte de sua mãe, quando ele tinha 9 anos. Sobre a morte da mãe dele, disseram para ele que se ele rezasse bastante, a mãe dele seria curada. Fato que acabou não acontecendo, já que ela morreu de câncer. E Lewis começou a sua jornada para o ateísmo, que durou até os seus 32 anos, mais ou menos. Ele também foi capa da revista Time, por conta do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Já adulto, ele foi membro da Igreja Anglicana e a visão cristã, do ensinamento cristão dessa igreja é a base de todo o trabalho cristão do C.S. Lewis. O Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa ele foi escrito em meados de 1949, depois de Lewis ter diversos sonhos com leões. Em uma carta ele disse que, obviamente, Aslan, o leão, né, da série Crônicas de Nárnia, era uma referência a Cristo, que é chamado de leão da tribo de Judá. Falando também um pouquinho mais sobre a série Nárnia, ele escreveu a série em aproximadamente 4 anos, sendo que os 3 primeiros livros, O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada,
foram escritos todos em 1949. Lewis se casou com a escritora norte-americana Joy Daidman e eles meio que coescreveram o livro Até que Tenhamos Faces, que foi o último romance escrito e publicado em vida por C.S. Lewis. Os filhos dela acabaram se tornando enteados de Lewis e foi para eles que o livro de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino, foi dedicado. A trilogia espacial de C.S. Lewis é composta dos livros Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Uma Força Medonha. Ainda sobre a trilogia espacial, a banda Iron Maiden fez uma música chamada Out of the Silent Planet, que está no álbum Brave New World, que tem várias músicas que são referências a obras literárias, né? E foi inspirada nesse livro de C.S. Lewis. Um outro livro que inspirou músicas foi o livro O Grande Abismo. Foi um projeto de faculdade de um aluno norte-americano, né? E esse álbum está disponível no Spotify e é chamado Ghosts and Spirits. O escritor norte-americano Walter Hooper foi o seu secretário ali no ano de 1963, foi o ano da morte de Lewis. E com a morte dele, o Walter acabou se tornando consultor literário de toda a obra das editoras que iam publicar as obras de C.S. Lewis. Lewis foi professor de Oxford e ele era professor de literatura medieval e de literatura do Renascimento. E a série Crônicas de Nárnia já foi adaptada para a TV, até o livro A Cadeira de Prata. Apesar de que hoje a gente conhece C.S. Lewis mais pela série das Crônicas de Nárnia, ele começou a ter um pouco de fama, principalmente através do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é uma coletânea de cartas escritas pelo Fitafuso, que é um demônio mais velho, para o seu sobrinho, o Verme Billy. E ele dá conselhos de como fazer com que o seu sobrinho conquiste o ser humano para o lado do inferno. Também para a BBC, o Lewis fez uma coleção de palestras, né, de rádio, em que explicava de forma simples qual era a doutrina cristã. Essas palestras depois elas foram agrupadas e acabaram se transformando no livro Cristianismo Puro e Simples. O livro A Última Batalha, da série das Crônicas de Nárnia, é o único que não tem nenhuma dedicatória de toda a série. Com C.S. Lewis, ele acabou recebendo a Ordem do Império Britânico, mas ele recusou, porque ele não queria ter nenhuma associação com qualquer problema político. O segundo livro, assim como o primeiro livro dele, de poesias, foram publicados sob um pseudônimo. Enquanto ele batalhava na Primeira Guerra Mundial, ele fez um amigo chamado Paddy Moore, e quando Paddy morreu, ele acabou honrando sua promessa de cuidar da família. A mãe de Paddy, inclusive, morou com Lewis durante muitos anos. Quando ele saiu dos internatos, ali dos colégios internos, acabou estudando com esse professor chamado Kirkpatrick. O nome dele acabou sendo uma homenagem ao personagem Diggory Creek da série As Crônicas de Nárnia, que é um professor muito velho, que estava no livro A Feiticeira e o Guarda-Roupa. C.S. Lewis ele também falava latim fluentemente, tanto que ele se comunicava com o padre usando apenas essa língua. Além de ser fluente em latim, ele também era fluente em grego. A igreja que Lewis costumava frequentar é a Holy Trinity Church, que fica em Oxford até hoje. E a Bíblia que ele mais utilizava era a Bíblia autorizada pelo governo britânico, né? Que é a Bíblia do Rei James, a King James Version. E ele também utilizava bastante o livro de oração comum da Igreja Anglicana. E ele utilizava o livro do ano de 1662. O último livro de C.S. Lewis foi o livro Orações, Cartas a Malcolm. E ele foi publicado apenas póstumamente. A esposa de Lewis acabou morrendo de câncer também, da mesma forma que a sua mãe. Lewis tirava muitas ideias de livros e revistas que ele lia. Tanto que o livro O Grande Abismo teve a sua ideia retirada de uma revista científica. O nome Aslan é a palavra turca para leão. Lewis disse numa carta que ele viu esse nome pela primeira vez na sua cópia de As Mil e Uma Noites. Lewis gostava muito de animais. E isso a gente pode perceber lendo a série Nárnia. Em 2010 foi lançada a C.S. Lewis Bible, que mescla textos dele com o texto bíblico. Em 1914, Lewis conheceu Arthur Greaves, e ele foi amigo do Lewis pela vida inteira. O primeiro livro cristão de C.S. Lewis foi O Regresso do Peregrino. Lewis costumava se reunir com um grupo de amigos escritores em um pub chamado The Eagle and the Child. Esse grupo que se reunia se chamava The Eaglings. O Lewis, ele motivava bastante o Tolkien a escrever a série do Anel, né? Porém, Tolkien, ele não gostava
muito da série As Crônicas de Nárnia, então ele era o principal desmotivador da série de Nárnia. Depois da morte da sua esposa, Lewis escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor, um luto em observação, que é o relato da sua dor após perder sua esposa. Em último lugar, em 2013, quando se comemorou 50 anos da morte de Lewis, a editora britânica inaugurou o novo site cslewis.com e narnia.com. Isso mostra que Lewis ainda está vivo, mesmo que hoje se façam 53 anos de sua morte. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses 50 fatos da vida de C.S. Lewis. Compartilhem com seus amigos e esperem que o próximo vídeo ele está disponível na próxima quarta-feira às 11 horas da manhã, tá bom? É isso aí e até logo. Sigam nas redes sociais também, que estão aqui do lado e aqui embaixo também. Tchau, tchau, pessoal!